Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos à quarta videoaula da disciplina Mercado de Capitais do curso Técnico em Finanças. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Na aula de hoje, vamos conhecer a análise técnica e gráfica para depois verificarmos as diferenças entre a análise fundamentalista e a técnica. Vamos aprender ainda os conceitos básicos e a estrutura do modelo fundamental para avaliação de ativos. Veremos também o procedimento utilizado para avaliação de títulos de renda variável e de renda fixa, emitidos por uma empresa. Além disso, aprenderemos sobre o modelo de avaliação do fluxo de caixa livre. Vamos iniciar essa aula pelos conceitos de análise gráfica e técnica. A análise gráfica utiliza principalmente os gráficos como instrumentos para definir tendências futuras do mercado. Assim, a análise gráfica tem se mostrado uma importante ferramenta na identificação de padrões que sinalizem um possível comportamento futuro. Já a análise técnica, a partir das mesmas premissas, utiliza mais um ferramental matemático, como médias móveis, índices de força relativa, entre outros, para a previsão de preços e de tendências futuras. Desde seus primórdios, a análise técnica esteve diretamente ligada à especulação, ou seja, na suposição acerca de alguma coisa sem comprovação. Na prática, como a preocupação dos analistas grafistas e dos técnicos não visa investigar o porquê, mas como os preços se movimentam, suas análises são invariavelmente menos onerosas em tempo, permitindo a aplicação imediata de suas conclusões. Tanto a análise gráfica quanto a técnica permitem que todas as informações relevantes sobre um determinado ativo estão refletidas no seu preço e no volume negociado. Logo, esse analista preocupa-se com o movimento dos preços e não com a sua causa. A análise gráfica e técnica pressupõe que o preço de mercado é determinado pela interação das forças de oferta e demanda. A oferta e demanda são regidas por fatores racionais e irracionais, e os preços tendem a se movimentar em uma direção até que modificações nos fundamentos alterem a sua trajetória. Alguns padrões observados no passado tendem a se repetir no futuro. Esse fato ficou conhecido como teoria Dow. No começo do século passado, Charles Dow observou o comportamento da massa atraída para o mercado de investimentos e o processo de divulgação de informação sobre o mercado para constituir sua famosa teoria Dow de prognóstico de tendências de preços com base em informações gráficas de preços e volumes passados. A teoria Dow original vinculava uma tendência do mercado, desde que confirmada por movimentos de preços semelhantes nas médias do índice Dow Jones, que ele próprio calculava e divulgava. Dow identificou 4 fases que se repetiam na formação de preços: acumulação, euforia, distribuição e liquidação. Nesse contexto, os principais instrumentos de trabalho da escola técnica e gráfica são os gráficos. Existem na análise gráfica 4 tipos principais de gráficos. O mais básico é o gráfico de linhas, que representa o preço de fechamento em um dado período de tempo de interesse. Temos ainda o gráfico de barras, o gráfico de velas e o ponto e figura. O gráfico de barras é um dos instrumentos mais utilizados pelos analistas. É de fácil interpretação, popularizou-se no mercado por permitir a visualização dos preços, máximo, mínimo, abertura e fechamento. Pela figura 1, é possível observar que uma simples barra transmite 4 informações valiosas ao analista. Damos especial destaque às sinalizações de abertura e fechamento, que projetam uma possível tendência para o período seguinte. A barra do gráfico representa o intervalo de tempo, que pode representar a oscilação do ativo no período de um mês, um dia, 15 minutos, dentre outros. O gráfico de velas, como também é conhecido, fornece as mesmas informações do gráfico de barras, ou seja, o comportamento do ativo em um determinado período de tempo. Esse tipo de gráfico é um dos mais ricos da análise gráfica, sendo que cada padrão tem um significado diferente, proporcionando diversas estratégias de investimento e é utilizado pela fácil visualização das tendências devido às cores que identificam os fechamentos positivos e os negativos. As combinações mais comuns são branca e preta e verde e vermelha. Outra grande vantagem da representação em velas é a formação de padrões pela combinação dos candles, utilizada por muitos analistas para identificação de pontos de reversão de tendência nos gráficos.
A figura 2 apresenta o gráfico de velas. Podemos notar na figura que na vela ou candle da esquerda, a cor transparente do seu corpo significa um pregão de alta, uma vez que o preço de fechamento fica localizado acima do preço de abertura. A vela ou candle da direita, com o corpo preto, reflete uma baixa, já que o preço de fechamento se localiza abaixo do preço de abertura. É possível observar também as mínimas e máximas atingidas pelo ativo, representadas pelas pontas dos pavios de cada candle. Dentre as formações gráficas possíveis, talvez o gráfico ponto e figura seja o mais trabalhoso de todos. O ponto e figura é um tipo de gráfico atemporal, ou seja, não leva em conta o tempo, que retrata todos os preços aos quais a ação foi negociada, embora o dia do negócio seja informação irrelevante. Mapeando todos os preços de todos os negócios realizados, o gráfico permite identificar com precisão a reversão das tendências dos preços, ou seja, os sinais de compra e venda de uma ação. O gráfico ponto e figura é em geral apontado em papel milimetrado. No exemplo da figura 3, os preços em baixa são apontados como uma bolinha, enquanto os preços em alta são apontados com o sinal de mais. Observe que não são identificados os períodos, mas o acompanhamento na íntegra de todos os preços observados dos negócios realizados, permitindo identificar reversões de tendência dos preços. Esse tipo de gráfico mais preciso retrata todos os preços aos quais a ação foi negociada, sem levar em conta o dia de negociação. As linhas de tendência são bastante utilizadas para identificar a direção e a extensão do movimento dos preços. Assim, a diferença na qualidade da informação que chega ao investidor, ao mesmo tempo na interpretação dessa informação e o seu processo de difusão, permite a formação de tendências do ativo, que perdurarão até os fundamentos da empresa emissora sejam alterados. O que caracteriza uma tendência altista é uma sucessão de topos e fundos em escala crescente, revelando que os preços encontram menor resistência para subir. Já uma tendência baixista é identificada como uma sucessão de topos e fundos em escala decrescente. Quando o mercado se movimenta, respeitando limites máximos e mínimos bem definidos, andando de lado, pode-se tratar de uma fase de acumulação ou distribuição. Uma forma de identificar as linhas de tendência muito utilizada consiste em calcular combinações de médias móveis, normalmente uma lenta e uma rápida, da série histórica dos preços do ativo em análise. O princípio das médias móveis resiste em escolher uma quantidade N de períodos anteriores e calcular a média dos preços nesse N períodos. Uma inclinação ascendente indica tendência de alta, enquanto uma descendente indica de baixa. Quando a média móvel está paralela ao eixo temporal, a ação caminha sem tendência. A figura 4 apresenta um gráfico de velas representando os preços diários com as respectivas médias móveis, 21 e 60 dias. Observe que a média móvel longa de 60 dias, média simples, posiciona-se abaixo da média móvel de 21 dias. O uso comum de médias móveis é verificar se os preços estão acima ou abaixo da linha. Quando o ativo está em alta, a linha de média móvel fica normalmente abaixo do gráfico dos preços e vice-versa. O sinal de compra de uma média móvel ocorre quando os candles dos preços ou pontuações ou uma média móvel do período anterior menor cruzam a média móvel em questão, de baixo para cima. O indicador sinaliza venda quando o inverso acontece. Entretanto, devemos ter cuidado de lembrar que tal fato depende do período escolhido para o cálculo da média. Observamos na figura 4 que além dos candles há uma linha. Essa linha é chamada de índice de força relativa. Em análise técnico-gráfica, há diversos indicadores que são utilizados em conjuntos com o gráfico de preços, a fim de auxiliar o analista em suas decisões de compra e venda. O índice de força relativa foi desenvolvido em 1978 por um Winder, criado para suavizar os resultados das técnicas e mede a evolução da relação entre forças compradoras e vendedoras no período estudado. Seu estudo é desenhado entre faixas paralelas com valores de 20 e 80 ou 30 e 70, apresentando uma curva simples com domínio percentual.
Seu cálculo é baseado na seguinte fórmula. O índice de força relativa é igual a 100, que multiplica a média de altas no período considerado mais a média de baixas nesse mesmo período. Quando os preços caminharem horizontalmente sem tendência, se o indicador estiver próximo dos seus 20 ou 30, os preços estarão na zona de sobrevenda e quando estiver nas proximidades de seus 70 ou 80, estarão nas zonas de sobrecompra. Caso o papel ou o índice esteja em tendência, é necessário traçar, como feito na figura 5, canais ligando os picos do índice de força relativa. Nesse caso, as zonas sobre compra e sobre venda estarão nos limites dos canais. O rompimento de um limite do canal indica possível mudança no curso dos preços. A antecipação de padrões em relação ao gráfico surge da observação da convergência e divergência dos canais traçados no índice de força relativa. Por exemplo, podemos verificar uma divergência entre maio e junho de 2009, um canal descendente no índice de força relativa, enquanto que na mesma vertical vemos o gráfico de pontuação do Ibovespa, com topos ligados em reta ascendente. Em seguida, temos uma queda nessa pontuação. Após a apresentação da análise técnica e gráfica, vamos falar um pouco sobre a eficiência de mercado e como a validade dessa hipótese traz consequências para a análise gráfica e para a análise técnica. Essa hipótese supõe que os preços dos ativos financeiros negociados em um mercado reagem de maneira instantânea a qualquer informação nova e relevante que chega ao mercado. Como essas informações chegam ao mercado de forma imprevista ou aleatória, os preços também apresentam um papel de aleatoriedade ou imprevisibilidade, já que reagem instantaneamente a elas. Caso a sua validade seja comprovada, ou seja, caso o mercado seja perfeitamente eficiente, tanto uma quanto a outra podem não funcionar em suas previsões. Isso acontece porque se você é um analista e emite uma ordem para comprar as ações da Petrobras, por exemplo, porque acabou de assistir na televisão que ela descobriu uma grande jazida de petróleo na foz do Rio Amazonas, o preço das ações já subiu em relação a essa informação e você não vai mais lucrar com ela. Talvez você lucrasse se você fosse um insider, ou seja, um detentor de informações privilegiadas, exclusivas ou de contatos valiosos. A eficiência de mercado pode ser classificada em 3 níveis: forte, semiforte e fraco. Podemos verificar no quadro 1 um resumo dessas formas de eficiência. Em um mercado eficiente na forma forte, é praticamente impossível ocorrerem ganhos anormais na compra e venda de títulos, pois nesse nível toda informação é instantaneamente apressada pelos participantes desse mercado, o que significa que o preço da ação é exatamente o seu preço justo a qualquer momento. No entanto, se apenas os insiders forem capazes de obter retornos anormais, estamos diante de uma eficiência na sua forma semiforte. Nesse nível, todas as informações públicas são apressadas instantaneamente pelo mercado. Nessa situação, nenhuma das escolas de análise, técnica ou fundamentalista, é capaz de ganhar do mercado, ou seja, obter ganhos anormais. Na forma fraca de eficiência de mercado, não é possível obter ganhos anormais através da análise dos preços e volumes passados, de maneira que a análise técnico-gráfica é inútil, mas a análise fundamentalista, nesse caso, ainda pode ser útil. Entretanto, verificar empiricamente a precisão do grau de eficiência do mercado permanece como uma grande dificuldade. Ademais, a definição de eficiência de mercado tem que levar em conta tanto o tipo de mercado analisado como o grupo de investidores. É muito improvável que todos os mercados sejam eficientes para todos os grupos de investidores, mas é possível que um determinado mercado seja eficiente com respeito a um investidor médio. Até essa parte da aula, abordamos os conceitos de análise fundamentalista, vimos os principais índices financeiros, com especial atenção aos fundamentalistas, que um analista deve estimar para que possa ter uma ideia da situação econômico-financeira de uma empresa. Vimos também que a premissa básica da escola fundamentalista é a de que o valor de um ativo está relacionado à sua rentabilidade futura. A partir de agora, vamos aprender como avaliar um ativo.
Podemos encontrar algumas definições de valor para os ativos de uma empresa que, independentemente das dificuldades em se estimar os fluxos de retorno gerados por alguns ativos, o valor de um ativo é sempre função do fluxo de retornos que será por ele gerado. Valor de liquidação é o total que pode ser realizado com a venda de um ativo ou de todos os seus ativos e, ao mesmo tempo, interrompendo as atividades da empresa. O valor anterior é realizado após as obrigações terem sido pagas. O valor livre ou contábil é o valor pelo qual um ativo está contabilizado nos livros da firma. O valor de mercado é o valor pelo qual esse ativo pode ser vendido. Se o ativo em questão é a organização, então ela tem automaticamente dois valores: o valor de liquidação e o valor da firma viva. O modelo básico para avaliação de qualquer ativo é denominado modelo de fluxo de caixa descontado, que pode ser observado pela equação 1, em que, sendo V0 o valor presente do ativo, VCI os fluxos de caixa futuros gerados pelo ativo e K a taxa de juros associada ao risco assumido pelo investidor que quer comprar o ativo. Essa equação de avaliação da ação pressupõe que o investidor obtenha lucro através do recebimento de dividendos e de um possível ganho de capital com a venda da ação. A equação 1 é genérica e deve ser adaptada em função do ativo a ser avaliado. O valor de um ativo, ação, debênture, imóvel, é igual ao valor presente de todos os seus benefícios futuros esperados, os quais são medidos em termos de fluxo de caixa. Vamos aprender então como avaliar títulos de renda variável, ação, associados ao capital próprio de uma empresa e títulos de renda fixa, debênture e commercial paper, associados ao capital de terceiros de uma empresa. Vimos que a ação é a menor parte da divisão do capital de uma empresa. Ela é basicamente de dois tipos, ordinária e preferencial. As ações ordinárias dão direito a voto nas assembleias dos acionistas. As ações preferenciais geralmente não dão direito a voto. Portanto, o possuidor de ações preferenciais seria como se fosse um sócio, que não manda na empresa, mas que tem direito a participar dos lucros. Assim, o valor de uma ação, a menos que a empresa seja liquidada ou vendida para outra, consistirá de uma série de dividendos futuros esperados, ou seja, o preço de uma ação, independentemente do prazo de investimento, é determinado pelos dividendos futuros esperados, tornando o modelo válido mesmo para aplicações de prazos determinados. Pela equação 2, D é o dividendo por ação no período zero, K é a taxa de retorno exigido pela ação ordinária e P0 é o preço da ação no período zero. A equação básica considera que os dividendos distribuídos têm um crescimento nulo. Porém, o que um investidor espera é que os lucros e dividendos distribuídos das empresas aumentem ao longo do tempo. A taxa de crescimento esperada varia de uma empresa para outra, mas espera-se que os dividendos, em média, apresentem um crescimento constante. Para essa situação, aplica-se o modelo de crescimento constante, frequentemente denominado de modelo de Gordon ou modelo de crescimento constante. Assim, considerando uma taxa de crescimento constante G, os dividendos são obtidos através da equação 3. Após o cálculo dos dividendos, pode-se obter o valor presente da ação, conforme a equação 4, onde D1 é o dividendo a ser pago ao final do primeiro ano. Observe que todos os dividendos futuros já estão determinados, sendo função apenas de D0 e G. Assim, por exemplo, D1 é igual a D0 vezes 1 mais G elevado a 1. D2 é igual a D0 vezes 1 mais G elevado a 2 e assim por diante. A equação 4 pode ser simplificada, supondo que G seja constante e menor que KS e que não haja financiamento externo à empresa. Vamos supor agora que as ações preferenciais paguem um dividendo fixo. Podemos usar a equação 5, que simboliza a fórmula da perpetuidade da matemática financeira, dada por, onde D é o dividendo anual fixo estabelecido pela empresa, KP é a taxa de retorno exigida pela ação preferencial e P0 é o valor da ação preferencial no período zero. Observe que essa fórmula é igual à fórmula para ações com crescimento constante, ou seja, quando G é igual a zero. Isto é, quando não há crescimento nos dividendos.
No Brasil, é mais comum o estabelecimento de um dividendo preferencial mínimo, dando direito aos acionistas preferenciais para participarem nos lucros residuais na empresa. Esse fato torna a ação preferencial mais próxima do comportamento da ação ordinária. Assim, para todos os efeitos, usaremos a fórmula de Gordon, tanto para as ações ordinárias quanto para as ações preferenciais. Vamos analisar agora um título de renda fixa. Os títulos de renda fixa são instrumentos usados pelas empresas e pelos governos para obtenção de crédito. Seu valor é calculado em função do risco associado a esse tipo de papel, que por sua vez está associado ao risco da empresa ou do governo. Os títulos de renda fixa se caracterizam por possuírem regras definidas de remuneração. Isto é, são aqueles títulos cujo rendimento é conhecido previamente, juro pré-fixado, ou que depende de indexadores, como as taxas de câmbio ou de inflação, taxa de juros. O investimento em títulos de renda fixa exige que se observem algumas características específicas dessa categoria de ativo. Suas características mais importantes são: quem é o emissor do título, qual é o prazo do título e qual é o tipo de rendimento do título. A figura 6 apresenta a classificação quanto ao risco de papéis de renda fixa no mercado internacional de duas agências norte-americanas. Existe uma relação inversa entre a qualidade de um título de renda fixa e a rentabilidade que ele proporciona ao investidor desse título. Empresas com título de renda fixa com a menor classificação têm seus papéis denominados por AAA ou AAA minúsculo, Moody's. Esses papéis apresentam menores rentabilidades, pois seu risco é pequeno. Já os papéis classificados, por exemplo, como CCC e CAA, apresentam alto risco de inadimplência e, portanto, altos rendimentos. Os papéis com grau de investimento são aqueles com classificação igual ou acima de BAA ou BBB. Essa agência de classificação de risco manteve no início desse ano a nota de crédito soberano do Brasil em BB, ou seja, 2 degraus abaixo do grau de investimento, espécie de selo de país bom pagador da sua dívida. Ao mesmo tempo, a agência reafirmou uma perspectiva negativa para um rating do país. Por exemplo, a nota da Petrobras foi elevada de B+ para BB-, o nível abaixo da nota do Brasil, com perspectiva estável. Isso ocorreu devido ao cenário de crise econômica e política enfrentado pelo país. Existem várias formas de se avaliar uma empresa. No entanto, nenhum dos métodos disponíveis é exato, pois eles dependem de uma série de considerações em relação a percepções futuras de risco, mercado, crescimento, estabilidade da empresa, capacidade gerencial de gerar resultado, entre outros. Em geral, uma avaliação se utiliza vários métodos combinados para determinar o valor da empresa. Os diversos resultados podem ser analisados com o objetivo de se estimar da menor maneira o valor de oportunidade da empresa, baseado em seus prognósticos futuros. Dentre os vários métodos de avaliação de empresas, o método do fluxo de caixa descontado é o que apresenta maior rigor conceitual e coerência para expressar o valor econômico de uma empresa. Para aplicá-lo, vamos aprender alguns conceitos como fluxo de caixa operacional, gasto líquido de capital e variações do capital de giro líquido. A quantia de dinheiro que entrou e que saiu da empresa em determinado período é denominada de fluxo de caixa dos ativos ou fluxo de caixa livre da empresa e pode ser extraída das demonstrações financeiras. O fluxo de caixa livre envolve 3 componentes: fluxo de caixa operacional, gasto líquido de capital e variações do capital de giro líquido. Os fluxos de caixa operacional são as entradas e saídas de caixa diretamente associadas à venda e à produção de bens e serviços pela empresa, ou seja, a parte operacional da empresa. Para calcular o fluxo de caixa operacional, é preciso medir a diferença entre as receitas e despesas, mas sem incluir despesas não desembolsáveis, que se refere à depreciação, como desgaste dos equipamentos e as edificações, a amortização, ou seja, referente a patentes, direitos autorais, etc. E a exaustão, referente à exploração de reservas minerais e florestais.
e juros, como as despesas operacionais, pois a depreciação, a amortização e a exaustão não são saídas de caixa e os juros não são despesas operacionais e sim de financiamento. Assim, o cálculo de fluxo de caixa operacional pode ser calculado como o lucro operacional menos a provisão para o imposto de renda é igual ao lucro operacional após o imposto de renda mais depreciação, que é igual ao fluxo de caixa operacional. A equação 6 resume o fluxo de caixa operacional, que é igual ao lucro operacional menos o imposto de renda mais a depreciação. O gasto líquido de capital é igual ao saldo final do ativo permanente menos o saldo inicial do ativo permanente mais depreciação. Além de aplicar recursos em ativo permanente, uma empresa também investe em ativo circulante. No entanto, à medida que uma empresa altera seu investimento em um ativo circulante, seu passivo circulante também se altera. Assim, a maneira mais fácil de determinar as variações no capital de giro líquido é calcular a diferença entre o capital de giro líquido entre os dois períodos consecutivos. Dessa forma, as variações do capital de giro líquido podem ser calculadas pela equação 8. Observe que o capital de giro líquido é dado pela diferença entre os ativos circulantes e os passivos circulantes espontâneos, fornecedores e contas a pagar, não incluindo instituições financeiras a pagar, ou seja, os capitais de giro líquido final menos o capital de giro líquido inicial. Uma vez determinadas as três variáveis, é possível calcular o fluxo de caixa gerado pela empresa durante determinado período. É com esse fluxo de caixa que a empresa vai remunerar seus proprietários, capital próprio, e pagar os seus credores, capital de terceiros. E é esse fluxo de caixa que devemos utilizar para estimar a viabilidade econômica de projetos. O fluxo de caixa livre é dado pelo fluxo de caixa operacional menos os montantes investidos em ativo permanente e capital de giro líquido, ou seja, é igual ao fluxo de caixa operacional menos o fluxo de caixa relativo aos gastos líquidos de capital e menos o fluxo de caixa relativo às variações de capital de giro líquido. Bom, nós já aprendemos a extrair os fluxos de caixa livres dos balanços de uma empresa. Então, agora poderemos projetá-los para o futuro em função de prováveis taxas de crescimento relacionadas com a empresa em regime normal de operação. Posteriormente, utilizando taxas de retorno compatíveis, efetuamos o desconto do fluxo de caixa estimado. De acordo com esse método, o valor da empresa está relacionado com a sua capacidade de geração de fluxos de caixa positivos no longo prazo. No valor da empresa obtido pelo método do fluxo de caixa descontado, pode ser calculado por meio da equação 10, onde FCL é o fluxo de caixa livre da empresa, WACC é o custo médio ponderado de capital ou taxa de desconto associada ao risco total da empresa, N é o número de períodos considerado para a previsão e GN é a taxa de crescimento da perpetuidade após o período de previsão. Essa expressão aplica-se a empresas que atingem uma condição estabilizada após N anos e começam a crescer a uma taxa estável GN após esse período. A primeira parte da equação 10 está relacionada a um período previsível dos resultados operacionais da empresa. Nesse período, em geral, o retorno do investimento é superior ao custo de capital, WACC, da empresa. No entanto, como essa situação não pode perdurar indefinidamente, chegamos a um ponto de estabilidade em que o retorno do investimento converge para o WACC. A partir desse ponto, se inicia a segunda parte da equação 6, que se convenciona chamar de perpetuidade. Assim, um analista deve se preocupar em dobro com a perpetuidade, pois ela pode ser responsável por uma parte substancial do valor da empresa. Vamos considerar um exemplo prático, em que a empresa apresenta os seguintes dados já estimados. Custo médio ponderado de capital, WACC, de 15,5%. Taxa de crescimento na perpetuidade zero e fluxo de caixa estimado para os próximos 5 períodos anuais. Como se supõe que após o 5º ano, a taxa de crescimento dos fluxos de caixa livres seja zero, GN igual a zero, todos os fluxos a partir do 6º ano serão iguais a 23.900. Substituindo esses valores dados na equação 10,
temos que o valor da empresa é igual à soma do fluxo de caixa livre em cada período, dividido por 1, mais o custo médio ponderado de capital elevado ao respectivo período. O resultado da equação nos informa o valor estimado pelo método do fluxo de caixa descontado. O valor da empresa, portanto, é igual a 152.677. Assim, podemos perceber que as hipóteses assumidas, período de previsão, taxa de crescimento na perpetuidade, taxa de desconto, podem influenciar muito o valor do cálculo. Enfim, as técnicas de avaliação de empresas têm fortes componentes subjetivos. Para reduzir essa subjetividade de uma avaliação, aconselha-se sempre realizar a análise de sensibilidade em relação às variáveis mais importantes. E também realizar previsões para os vários cenários econômicos, pessimista, otimista e mais provável. Bom, na aula de hoje, vimos o conceito de análise técnica ou gráfica. Esse tipo de análise é utilizada com a finalidade de determinar momentos de compra e venda de ações, sem se preocupar com as causas que fazem os preços subirem ou descerem. Há diversos tipos de gráficos, sendo que os de barras e o de candlesticks ou gráfico de velas são os mais comuns. Além desses gráficos, são muito utilizadas as linhas de tendência, de suporte e de resistência, que proporcionam melhor visualização dos movimentos futuros do mercado. Para evitar a subjetividade, os analistas técnicos defendem o uso de indicadores, como o índice de força relativa. Vimos ainda que o conceito de eficiência de mercado, que faz parte das finanças modernas, em que sua validade traz consequências importantes para a existência tanto da análise técnica e gráfica, como para a análise fundamentalista. Além disso, ainda aprendemos que o procedimento mais utilizado para a avaliação do ativo está associado aos resultados futuros que esse ativo poderá proporcionar. No caso de uma empresa em que sua estrutura financeira pode ser dividida em capital de terceiros e o capital próprio, o procedimento é o mesmo. No caso de capital de terceiros, temos as obrigações, como as debêntures e commercial paper. Essas duas obrigações são avaliadas como títulos de renda fixa. No caso do capital próprio, temos as ações. Essas são avaliadas supondo uma vida infinita, pois uma empresa se caracteriza por não ter um prazo para o encerramento das suas atividades. Finalmente, mostramos que o método mais utilizado para a avaliação da empresa é o método de fluxo de caixa livre. E com isso encerramos os assuntos da nossa quarta videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido o que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Bons estudos!